Muito bom dia, mais uma semana que se inicia aqui no nosso Devocional Intimidade. Queremos consagrar ao Senhor já os primeiros momentos dessa semana para que a sua vontade possa se estabelecer em nós e através de nós. Meus queridos, o nosso quadro Se Fosse Você de hoje está inspirador. Você vai ouvir um testemunho de fé de uma mãe que creu no milagre de Deus a despeito das evidências. A Jéssica, que já está aqui comigo, e daqui a pouquinho você vai ouvir aquilo que Deus fez de forma tão sobrenatural, tão linda e tão incondicional na vida deste casal, que é a Jéssica e também o Paulo Sérgio, que é o seu esposo. Meus queridos, olha só, muita gente já tem mandado seus testemunhos, mas quem sabe você está nos ouvindo aí e não sabe como mandar o seu testemunho para nós? Manda aí para o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também ali no facebook.com/programa Devocional Intimidade, você acha os nossos vídeos, fotos, tudo que está acontecendo você encontra, e também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Tudo aquilo que tem a ver com os nossos testemunhos, com as mensagens da semana, aquelas frases especiais, você encontra aí na nossa página de frases. Meu amado, abre o seu coração para que Deus possa ministrar essa semana de uma forma intensa, poderosa e grandiosa no seu ser. Esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Seja muito bem-vindo a mais um Devocional Intimidade. Querida Jéssica, que prazer conhecê-la e que bom ter você aqui. É um prazer muito grande, agradeço muito a Deus primeiramente por essa oportunidade e por vocês terem confiado de vir aqui falar do meu testemunho. Amém, querida. Eu acho que falar do Senhor, e principalmente quando a gente tem algo que moveu a nossa fé, que moveu a nossa intenção de entender a vontade de Deus acima de todas as circunstâncias, isso é muito precioso, né? É verdade. Jéssica, quanto tempo já você caminha com o Senhor? Fala um pouquinho da tua trajetória antes desse grande milagre que a gente vai contar. Como eu falei, eu vim do lar espírita, meu esposo do lar católico, eu busquei ao Senhor primeiro, né? Com 18 anos eu tinha, e ali eu busquei e estou até hoje no Senhor, né? Hoje eu estou com 27 anos. E eu conheci o meu esposo, demorou para ele vir buscar o Senhor junto comigo, mas eu permaneci, eu não desisti, eu busquei, sabe, com amor, sabe? Sempre a gente pensa, a esposa, mas por que só eu? Por que só eu, esposa, que tem que buscar? Eu tô cansada, eu tô esgotada. Mas mesmo com cansaço, mesmo esgotada muitas vezes, eu dizia, Senhor, eu não tenho força para caminhar. E foi quando que Deus dizia, não, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. E eu hoje, graças a Deus, eu tenho um esposo maravilhoso, uma família linda, pela minha perseverança de não desistir no Senhor. Exatamente, quando uma mulher ora, ela entende, né, o seu chamado, a força que há dentro de si, ela pode mover montanhas. Isso moveu montanhas dentro da sua casa, né? Moveu montanha sobre a vida do meu esposo, que era um homem muito fechado, um homem muito ciumento ao extremo, não chegava a ser tão agressivo, mas a gente brigava muito dentro de casa, então era um lar totalmente conturbado, porque a luta espiritual era muito grande. Mas graças ao Deus Todo-Poderoso que a gente serve hoje, o meu marido mudou completamente. Eu também mudei, porque às vezes a gente pensa que a gente tem que buscar só pelo esposo, mas dizer, Senhor, onde eu estou errando? O que está acontecendo? E Deus, Ele tem me mudado, Deus tem também trabalhado na minha vida grandemente. É isso que você acabou de falar, que eu acho que é uma chave, né? Porque quando nós buscamos pelo nosso lar, pela nossa família, na verdade, quem acaba mudando primeiro é a gente, porque Deus faz a obra em nós, e depois esse reflexo vem sobre a nossa família, e principalmente no casamento. No casamento, principalmente. Por isso que as esposas, elas não podem perder a vontade de buscar, porque a gente tem aquele ditado, né, que homem assim é tudo igual, né? Então a gente sabe, se a gente não for buscar pelo aquele homem que Deus colocou na nossa vida, a gente vai viver frustrado, vai viver um casamento, vai viver no outro e nunca vai dar certo com nada. Então a gente tem que confiar no Senhor, permanecer firme e conversando, sem discussão, sem gritar. Isso tudo foi que melhorou meu casamento, graças a Deus. Que a mudança é aqui dentro primeiro, aqui né? dentro. E daqui dentro ela vai se refletir lá fora. É verdade. Minha querida, antes até, no ministério, vocês, antes até da questão do testemunho do seu filhinho, né? Vocês já trabalhavam ativamente no ministério? Já trabalhávamos, a gente trabalhou nos adolescentes, foi uma época maravilhosa na minha vida, eu gosto muito disso, para ver que hoje, de novo, eu vou participar de novo como líder de adolescente, porque eu creio que eu tenho um dom
para lidar com eles, e nós sempre trabalhamos, mas mesmo assim a gente vivia num momento ainda de preparação. Eu não digo assim que era um lar conturbado, mas Deus, ele estava preparando, ele estava moldando meu esposo e me moldando, porque às vezes a gente quer crescer na igreja, a gente quer ser alguém na igreja, mas a gente tem que saber que a gente tem que ser moldado, né? A gente não, às vezes Deus diz, eu não te quero assim, eu quero que tu fique melhor, eu quero que tu tenha mais paciência com o próximo, eu quero que tu converse mais com teus filhos. Então tudo isso era um trabalhar de Deus. Eu creio que Deus fez tudo isso antes de eu ter o meu filho, para poder, quando agora que eles estão dentro do meu lar, hoje em dia eu posso dizer que o meu lar é um lar de bênção. Né? Porque se ele desse os meus filhos na época que eu tinha um lar conturbado, às vezes o meu lar, eu não ia dizer que o meu lar era de bênção. Assim, mais trabalhoso ainda, porque eu tenho que tratar de como que eu ia criar os meus filhos, porque eu não estava mudada, então eu tinha que mudar para hoje estar como está. Porque, na verdade, os nossos filhos vão ser um reflexo daquilo que nós somos. É engraçado, às vezes, a gente vê crianças pequenininhas, a gente vê vários vídeos no YouTube da criança brigando. Isso ela mesmo. não é nada mais do que aquilo que ela vê no dia a dia, Tudo que ela vê se reflete nos pais, né? Então, graças a Deus, hoje eu posso dizer que meus filhos têm um bom exemplo dentro de casa como pai e eu também como mãe, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente participou muito do ministério, a gente hoje é obreiro na casa do Senhor, a gente tem um ministério abençoado, sabe? Perfeito, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que é a pastora Nazaré, a pastora Valdir, eles são um pai e uma mãe para mim. E todo mundo, o apoio dos amigos, eu não sou sozinha. Além de Deus na minha vida, eu tenho eles e eu tenho a minha família também fora da igreja. Eu sou uma pessoa muito amada, graças a Deus. Que lindo, né? Deus. Mas chegou um tempo crucial na sua vida. Chegou. Que foi o tempo em que vocês casaram, todo casal chega uma hora que quer ter filho. Quer ter né? filho. Mas você tinha uma dificuldade, conta pra gente. Muito grande. Eu fui para vários, porque graças a Deus meu esposo tem plano de saúde, então eu toda a vida ia trocando de ginecologista para poder eu conseguir fazer um tratamento. E todas falaram que não adiantava fazer tratamento, que não tinha jeito. Tá, qual era a limitação que você tinha? Eu tinha um ovário polimicrocístico, mas era 17 em cada ovário, então não tinha mais como fazer. Não tinha, então não tinha condições de eu engravidar. Esse era o impedimento. Então a doutora, todo mundo falava, não adianta, Jéssica, tu não consegue, os remédios não estão fazendo mais efeito. Então é só inseminação. Como a gente não tinha muito dinheiro, nós ia vender o carro e nós ia tentar. E aí, deixei assim um pouco de lado também, porque eu sabia que a ansiedade iria atrapalhar um pouco também o meu desejo. Mas deixei na mão do Senhor, Senhor, está nas tuas mãos. Foi quando o dia que eu passei mal, e aí eu fui para fazer ultrassom abdominal, achando que era o fígado. Cheguei lá, a doutora falou, tu tá grávida? Eu falei, doutora, mas eu não posso estar grávida. Não tem como eu estar grávida, eu falei pra ela, porque eu tenho um problema que ela assim, não, mas tu tá, ela assim, quer ver? Daí foi quando que ela aumentou o volume, aí coraçãozinho, sabe? Olha, ali foi uma emoção muito grande. Né? Imagino. Aí fiquei muito feliz, sabe, o que Deus fez na minha vida, sabe? Esse neném foi promessa, assim, pra nós. Porque, na verdade, já era um grande desafio. Pela tua limitação, também é uma criança que no ventre poderia desenvolver algum tipo de problema, né? Sim, pela limitação. E depois, após ainda que eu tive neném, eu fiz ultrassom, né? E não tinha nada. Onde ele foi gerado, não tinha nada. No outro útero ainda continuava os ovários. Então olha não tinha só, nada. ele curou um dos teus óvulos. E é engraçado, a gente vai entender, mas por que Jesus não curou os dois, né? A soberania de Deus, ela está acima de todas as coisas. Mas Deus, ele estava concedendo o seu desejo do seu esposo. Ele curou um óvulo para que pudesse gerar essa criança. Para poder gerar ele. E aí ficou um tempo, depois a gente super feliz, eu sentia que ele tinha uma dificuldade de respirar. Eu não entendia, fui várias vezes no hospital. O nascimento do bebê foi tudo tranquilo, parto normal? Foi cesárea, mas normal. Eu senti, no hospital ele tinha um probleminha de respirar, mas como eu era mãe de primeira viagem, eu não entendi direito, assim, eu queria ir para casa, eu tava tão feliz, assim, tão empolgada, que eu queria só ir para casa. E eu senti essa dificuldade dele respirar, eu fiquei um bom tempo, eu e minha mãe, às vezes o meu esposo, quando estava aqui, para poder ir no hospital. E foi quando que um dia ele teve que se internar. Na verdade, você teve ele certinho, mas ele foi para casa, né? Foi para casa, ficou comigo, normal, assim. Só que ele, às vezes, ele ia para o hospital por conta que eu achava que ele estava daquela respiração. Mas eles diziam que era nariz entupido. Eles falavam, mãe, é nariz entupido, não é nada. E aí foi quando que um dia o médico falou assim, mãe, eu não sei por que tu não trouxe antes ele no hospital, porque a gente vai ter que internar. E aí foi quando que internaram, passou 3 dias, o médico me chamou e falou, mãe,
ele vai ter que ir para a UTI. E qual foi o diagnóstico dele? Deu bronquite, pneumonia e anemia profunda. Olha foi só. Que deu nele. Um bebê de 15 dias. 15 dias. E aí ele foi, eu falei pro médico assim, doutor, o que eu posso fazer para poder o meu filho melhorar? O que eu posso fazer? Eu para outro hospital, eu tenho que pagar alguma coisa, mas eu preciso do meu filho. Aí ele disse, mãe, não depende de mim, não depende de ninguém, depende dele voltar a respirar. Daí eu falei, então colocaram ele no respirador artificial. Isso, precisava dele voltar, então ele tinha que ter força de vontade para poder respirar. E aí eu pensei, né, eu falei, não, mas não depende dele, depende do meu Deus. Sim. Que agora é o meu Deus, né? Ali era Deus na vida dele. Para os médicos, dependia do meu filho, mas eu sabia que dependia do meu Deus. Na verdade, ali o teu filho, que é o nomezinho dele... José Pedro. O José Pedro, José era um governador, né? José foi um homem que venceu muitas batalhas, né? É verdade. José, até ele se estabelecer naquilo que Deus tinha, no chamado dele, ele foi muito provado. Então, o pequeno José já estava sendo provado desde pequenininho ali, né? Então, ele tinha que desenvolver essa força no pulmãozinho dele e vencer, porque você vê, ele estava com 3 problemas sérios, né? Ele estava com bronquite, com pneumonia e com anemia profunda. Isso para um bebezinho de 15 dias, né? Que embora tenha nascido de forma natural, tudo, já era um desafio muito grande ali. Então, ele estava lutando pela própria vida e vocês sendo moldados no Senhor, né, Jéssica? Sendo moldado no Senhor, porque eu chegava, era 1 hora só de visita e meia hora para quem era visitante assim de fora. Então a gente ficava meia hora o meu marido e meia hora eu, a gente não podia ficar junto. Era só ali ver um pouquinho e aí ia embora. E aí eu fui dormir na minha mãe, porque eu não conseguia ir para casa, mas sempre buscando o Senhor, não desistir. Sabe, meu marido também, ele me abraçava muito, o apoio um do outro assim foi super importante. O casal ali estava se fortalecendo se ainda fortalecendo. mais, né? A gente começou a pensar mais assim um no outro, começamos a pensar assim, mas se ele sair daí a gente vai, sabe, vamos mudar o nosso caráter, vamos mudar mais ainda. A gente sempre tem que mudar, né? Sim, todos os dias a gente tem que mudar. A gente não diz assim, eu sou perfeita, eu não preciso de nada, não quero aprender mais nada, mas todos os dias a gente aprende. Eu aprendo a cada dia, cada desafio que nós estamos passando na nossa vida, a gente aprendeu. Isso foi pra gente aprender. Eu aprendi muito, muito, muito lá dentro, aprendi muito em tudo que aconteceu. Deus, ele poupou de eu saber muitas coisas que aconteceu com ele, porque Deus, ele sabia de todas as coisas, porque Deus, ele é perfeito, né? Deus, ele é muito bom. E hoje meu filho está lá lindo. E ele teve que passar ainda por transfusões de sangue. Foram alguns detalhes que você só veio saber depois. Depois que eu soube que ele fez 3 transfusões de sangue, sabe? Não sabia se da anemia profunda, eu sabia que ele estava com problema respiratório, mas eles não comunicam muito. Eu não sei se é o certo comunicar ou não, mas não me comunicaram nada, muito menos o meu esposo. Simplesmente eu só dizia, mãe, tá tudo bem, mãe, tá tudo certo, mas eu via que ele estava usando 80% do aparelho respiratório. Então ele estava usando 20% dele. Então ainda faltava muito. Aí um dia eu olhei assim, orei e comecei a louvar, sabe? Não me recordo o louvor agora, mas eu lembro que eu cantei no ouvidinho dele e eu louvei no ouvidinho dele. E eu falei, Senhor, tu vai fazer um milagre na minha vida, sabe? Deus tem que trabalhar na minha vida. Sabe, porque eu preciso do meu filho. Porque assim, a gente quando não é mãe, assim, a gente, né, por mais que a gente tenha aquela vontade, a gente não entende muito, né? Mas e a partir do momento que esse ser nasce da gente, a gente vê essa diferença, tu né? Tu vê assim que tu precisa dele pra tu viver, sabe? Tu precisa, tu tem aquela ânsia de ter, Senhor, eu preciso dele agora pra me encaminhar. Como é que eu vou fazer sem meu filho? A tua vida muda, né? Muda. E no próximo bloco a gente vai falar os detalhes especiais, porque você vai entender, meu querido, que na hora do milagre, quem está sendo mais tratado somos nós. Então não saia daí, são só 30 segundinhos, a gente volta para ver o desfecho maravilhoso dessa história. Minha casa é tua, Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu.